Como dimensionar uma fonte de corrente constante com um amplificador operacional? É isso que você vai ver nessa aula. Olá, meu nome é Jonathan, sou engenheiro eletrônico e estamos começando a playlist Cedra Explicado. Nessa playlist eu vou apresentar vários conteúdos relacionados ao livro Microeletrônica Cedra Smith. Em cada aula, sempre dê uma olhada na descrição do vídeo para saber qual é o capítulo que estamos estudando e qual questão específica estamos resolvendo. Eu vou fazer pelo menos uma postagem por semana desse conteúdo. O dia principal vai ser segunda-feira, às 18 horas. Se eu for postar mais aulas na semana, então você vai precisar ficar ligado nas notificações de novas aulas que eu postar aqui. Para isso, para você não perder nenhuma aula, já para um pouquinho, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, se inscreve no nosso canal e já deixa o curtir dessa aula. Pode ser mais de uma aula, porque conforme eu vou aprendendo e revisando, eu vou preparando mais material para publicar aqui. Então nós vamos fazer essa caminhada juntos. Eu tenho material para aprender, eu tenho material para revisar e eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Esse livro pode ser um pouco complicado, mas aos poucos nós vamos aprender e aprofundar nossos conhecimentos em eletrônica. E com vários exemplos e exercícios, nós vamos adquirir o conhecimento necessário para a gente desenvolver os nossos próprios projetos. Esse livro é para te ajudar a se qualificar no projeto de circuitos eletrônicos. Outra coisa muito importante quando se fala em projeto de circuitos eletrônicos é que a gente precisa ter repertório, a gente desenvolve novos circuitos com base nos circuitos que já aprendemos, com base nos circuitos que nós já estudamos. Então a gente precisa estudar o maior número de circuitos para a gente desenvolver nossas habilidades de projeto. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos para a aula. Bom, vamos com o nosso projetinho do dia. Seguinte. Projete um circuito amplificador inversor com ganho de 100 e com resistência de entrada de 1 MΩ, garantindo que o valor máximo da resistência não exceda a 1 MΩ. Bom, qual é a principal dificuldade aqui? O circuito inversor ele tem um resistor de entrada e um resistor de realimentação. Para produzir o ganho 100, o resistor de realimentação ele precisa ter uma resistência 100 vezes maior em relação ao resistor de entrada, para produzir o ganho 100 na saída. Qual é o problema desse circuito? É que o maior valor de resistência que pode ser adotado nos resistores aqui vai ser de 1 MΩ. E a resistência de entrada tem que ser de 1 MΩ. Então, se eu colocar o resistor de entrada como de 1 MΩ, como está exigido, eu teria que colocar um resistor de 100 MΩ, um resistor de realimentação, para produzir o ganho 100. Porém, a limitação é o resistor de realimentação, o seu valor, ele não pode ser maior que 1 MΩ. Então vai ser 1 MΩ na resistor de realimentação e vai ser 1 MΩ no resistor de entrada. Então não vai adiantar. Então vai gerar conflito, porque a relação resistência de realimentação e resistência de entrada vai dar 1. Então a gente precisa de bolar uma forma de desenvolver esse ganho 100 com essa limitação de resistência. E aí, esse circuito resolve esse problema para a gente. Para a gente não ir, de qualquer forma, aqui, aplicando qualquer valor de resistência para a gente ir testando, vamos primeiro analisar o circuito. Esse é o ponto mais importante. Para isso, nós vamos aplicar análise nodal. Nosso primeiro objetivo vai ser o quê? Determinar as correntes. O passo a passo aqui vai ser o quê? Determinar as correntes e as tensões nodais. Eu tenho uma tensão aqui para determinar, eu vou chamar aqui de tensão V1. Esse V3 aqui eu vou chamar de tensão VI, tensão de entrada. Pronto. E aqui eu tenho um nó para determinar a sua tensão. Nó Vx. E aí eu tenho corrente I1, que passa pelo resistor I1, corrente 2, corrente 3 e corrente 4 para determinar. E também a tensão de saída V0 ou VO. Vamos começar aqui pelo resistor R1. Vamos determinar a sua corrente. Ela circula nesse sentido, I1. E aí nós temos aqui a tensão de entrada, então colocar aqui I1 como a diferença de potencial VI menos a tensão ali V1, nesse nó aqui, no nó que liga a tensão à entrada inversora, dividido pela resistência R1. Ponto importante no caso de amplificadores é o seguinte, que existe meio que um curto-circuito entre a tensão entre o terminal não inversor e o terminal inversor. Um curto-circuito virtual. Virtual porque não existe contato físico diretamente, não existe uma ligação física entre os dois terminais.
porém eles estarão no mesmo potencial. Então, tecnicamente, é como se fosse um curto-circuito virtual. Como a tensão na entrada inversora segue a tensão na entrada não inversora, e, por sua vez, a entrada não inversora está aterrada, então a tensão V1 vai ser igual a zero. Então, vou substituir aqui já. Ó. Zero. Simplificando, a tensão de... como é que se diz? A corrente de I1 vai ser a tensão de entrada dividido pela sua resistência. Em amplificadores ideais, o amplificador... Isso mesmo. O amplificador, ele não, vamos dizer, drena nenhuma corrente da entrada. A corrente segue externamente para o resistor de realimentação, no caso o resistor R2. Se a corrente segue direto por R2, a corrente que circula pelo resistor R2 é igual à corrente que circula por R1. E aí eu posso colocar dessa forma aqui, a corrente I2. A corrente é a mesma para o resistor R1 e R2. Pronto. Agora vamos, determinado essa corrente aqui, a corrente 2, a gente já consegue determinar a tensão Vx. A tensão Vx, ela é o quê? Uma diferença de potencial. Tensão V1 menos a queda de tensão sobre o resistor R2. Então eu faço assim, ó, V1 menos a queda de tensão do resistor R2 é dado pela sua resistência vezes a sua corrente. Pronto. Vx já determinamos que é zero. Menos R2, corrente 2. Ela está em função aqui de tensão de entrada dividido por R1. Então coloco aqui, ó, tensão de entrada dividido por R1. Coloco dessa forma aqui. Pronto, defini a tensão de Vx, né? A tensão desse nó aqui. Como eu determinei essa tensão Vx aqui, eu consigo agora determinar a corrente que circula pelo resistor R3. I3 vai ficar assim, ó, 0, que esse outro terminal está aterrado, menos Vx, dividido por R3. Aqui vai ser menos Vx, R3, e eu também posso substituir. Colocar aqui, ó, I3, colocar assim, menos 1 sobre R3, e quem é Vx? Vx é menos R2 vezes V1, VI, melhor dizendo, dividido por R1. Menos com menos vai dar mais. R2 vezes I1, V1, melhor dizendo, dividido por R1 vezes R3. Pronto. Essa aqui é a corrente 3. Definimos a corrente 3. Agora vamos determinar a corrente 4. Lei dos nós. Correntes que entram, correntes que saem. No caso, a corrente 2 e a corrente 3 estão entrando no nó. Então, a corrente que sai vai ser a corrente 4. E 4 vai ser a soma das correntes I2 e I3. Vou substituir aqui. I2 é quem? V1, VI, melhor dizendo, né? Dividido por R1. Mais I3. I3 é esse aqui, ó. R2 vezes VI dividido por R1 vezes R3. Prontinho. Aqui eu tenho o valor da corrente 4. Agora falta determinar a tensão V0, ou a tensão de saída. Vou colocar em outra cor. Tensão V0, da mesma forma que fizemos em Vx, ela vai ser a tensão Vx menos a queda de tensão sobre o resistor R4. R4 vezes I4. Vou substituir essa galera. V0 é Vx, Vx é quem? Vx foi determinado aqui, ó. Menos R2 vezes VI dividido por R1. Prontinho. Menos R4. E quem é R4? R4 é essa galera aqui, eu vou só repetir. Prontinho, aqui eu tenho a tensão V0. Posso fazer algumas simplificações. Eu tenho VI dividido por R1 em todos os termos aqui. Eu posso deixar ele fora do parêntese, inclusive o sinal negativo também.
Vou abrir um parêntese aqui e colocar R2 sobre o R2 desse primeiro termo aqui, mais R4, mais, aí aqui vai ficar ó, R2 vezes R4 dividido por R3. Pronto. Aqui está a tensão de saída. Se eu quiser saber a relação de ganho entre tensão de saída e tensão de entrada, eu faço isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Pronto. Eu só tenho que apagar aquele V1 ali e colocar um aqui, né? Prontinho. Essa aqui é a relação de ganho entre a tensão de saída e a tensão de entrada. O que falta para a gente é determinar as resistências, né, de cada um dos resistores. Ponto importante. Eu vou colocar aqui. Esse aqui vai ser o espaço. Bom, vamos começar determinando essas resistências. A resistência de entrada, conforme o enunciado solicita, tem que ser de 1 MΩ. Então, como o resistor R1 está lá, como resistor de entrada, vamos colocar aqui 1 mega para ele, 1 MΩ. O resistor R2, o ganho dele, o fator de ganho dele não pode ser maior que 1. Então, também vai ter que ter o mesmo valor de resistência. R2 vai ser igual a 1 MΩ. E aí, acontece que fica para o resistor R4 e R3 estabelecer esse ganho 100. Se eu considerar o resistor R4 como resistor de realimentação e vamos dizer o resistor R3 como resistor de entrada, então eu tenho que fazer uma razão entre R4 e R3, que vai dar o valor 100, que é o ganho 100. Como o maior valor que eu posso especificar é de 1 mega, então eu tenho que fazer com que o resistor R3 seja menor. O resistor R4 vai ter que ser de 1 mega, e aí eu vou ter que trabalhar e calcular o resistor R3. Se eu pegar aqui na fórmula, eu encontro esse valor. Vamos fazer aqui rapidamente. Ó, aqui o ganho é quanto? Menos 100. Vou colocar aqui na frente. Vamos só fazer um trabalho aqui matemático. O ganho aqui é menos 100, beleza. Vou colocar aqui. Do outro lado, ó, eu tenho, vou colocar o menos 1 aqui, eu tenho o R1, que é 1 mega. Ele passa dividindo o resistor R2. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, R2 dividido por R1. Como eles têm um valor igual, a razão vai ser 1. R4 é dividido por R1 também. R4 também tem um valor de 1 MΩ. Então, vou colocar aqui, mais 1. Aqui, R4 ou R2 dividido por R1 é como se eu cancelasse aqui, ó, R1 e R4. Sobra R2 e R3, mas eu vou fazer aqui, ó, vou cancelar R2 com R1. E aí vai ficar R4 dividido por R3. O R4 é quem? 1 mega. 1 vezes 10 elevado à sexta. Dividido por R3. Eu posso multiplicar todos os elementos aqui por menos 1, que aí vai dar todos os elementos positivos aqui, né? Então aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. Tiro esse parêntese, aí 100 desse lado, aí eu tenho 2. Esse 2 passa para o outro lado negativo, vai ficar 98. 98 aqui. E aqui eu vou ter 1 mega dividido por R3. Se eu troco de lugar R3 e 98, R3 vai ser igual a 1 milhão dividido por 98. No final das contas, você pode fazer o cálculo. Vai dar 10, mais ou menos, né? 10,2 quilôohms. Esse aqui vai ter que ser o valor do resistor R3 para que a relação de ganho, em combinação com o resistor R4, tenha o valor 100. Com isso, nós concluímos a nossa análise, que é determinar o valor de resistência de cada um dos resistores. Então, nós vamos ter 3 resistores com valor de 1 MΩ e o resistor R3 ele vai ter que ter o valor de 10,2 quiloohms para entregar o ganho 100 para esse amplificador. Aqui eu tenho a corrente 2 e aqui a corrente 3. Bom, ponto importante, esse resistor, tecnicamente, ele está em paralelo com o resistor R3. Por quê? O resistor R2, um dos seus terminais, está aqui, na entrada inversora, que por sua vez está em um curto-circuito virtual com a entrada não inversora. Então é como se ele estivesse aqui, ó, resistor R2 em paralelo com o resistor R3.
Ponto importante. O resistor R3 ele tem uma resistência muito menor que o resistor R2. Isso, por sua vez, faz com que ele conduza uma corrente muito maior do que o R2. Então, o R3 ele pode estar trabalhando em função do valor da corrente de R2. Eu posso ter I3 igual a I2 multiplicado por um fator maior que um fator de ganho. E no final das contas, aqui a corrente I4, ela é o quê? A corrente 2, que eu poderia substituir por corrente 1, mais 1 e 1 vezes esse fator de ganho. Deixando de forma bem simples, I4 é o quê? 1 mais K vezes a corrente I1. É essa multiplicação de corrente que possibilita que a queda de tensão sobre o resistor R4 seja de alto valor e, por consequência, a tensão de saída também tem um alto valor. Isso sem ter um alto valor de resistência para o resistor R4. Então, a gente estabelece essa relação de ganho por multiplicação de corrente. E um outro ponto importante, que eu falei no início da aula, que é a fonte de corrente constante. Se você observar bem, a corrente que circula pelo resistor I4 não depende do valor de R4. Ele é independente. Então aqui eu posso substituir esse resistor R4 por uma carga com corrente constante. Então eu posso variar o valor da resistência ou o valor da carga, que eu vou ter o mesmo valor de corrente entregue a ele. Eu vou ter uma fonte de corrente constante. Um dos princípios da fonte de corrente constante é o seguinte: a tensão ela pode sofrer uma grande variação, mas em contrapartida a corrente ela sofre uma pequena variação, uma ligeira variação. O ideal seria que, por mais que a tensão varie, a corrente permanecesse inalterada. Mas no dia a dia, nos circuitos práticos, a gente precisa tolerar uma pequena variação para a corrente, para grandes variações de tensão. Bom, você viu que para analisar esse circuito nós utilizamos métodos de análise. Com isso a gente vai deduzindo as correntes e as tensões necessárias para determinar a tensão de saída desse circuito amplificador, obter também a relação de ganho e, consequentemente, obter também a relação entre as resistências para chegar ao ganho desejado. E se você está com dificuldade em analisar o circuito através da análise nodal, recomendo você assistir essa aula aqui, na qual a gente fala de análise de circuitos com fontes dependentes, utilizando a análise nodal. É uma aula 2 em 1 porque nós vamos resolver dois circuitos lá. Um circuito simples, utilizando a análise nodal, e outro circuito contendo fonte dependente. Relembrando, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, se inscreva no nosso canal, deixe o curtir dessa aula e até daqui a pouco.